Fala, gurizada, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está aqui trazendo um quadro novo para o canal chamado Beta FX. Nesse quadro a gente vai trabalhar a construção do timbre. Eu vou tentar falar desde a paleta até o falante. E dentro desse quadro a gente vai ter um subquadro, por assim dizer, que eu denominei de Made in Brasil. Nesse especial a gente sempre vai falar sobre uma empresa brasileira que fabrica algum instrumento ou acessório musical aqui no país. E o especial de hoje é sobre a Murbach FX. Quero te convidar a conhecer um pouco mais dessa empresa maravilhosa. Fica com a gente e continua no vídeo aí. Valeu! Quando eu perguntei ao Gia sobre a história da Murbach FX, as palavras dele foram as seguintes. Bom, como te falei, a história da Murbach FX é breve. Tudo começou quando fiz um curso de eletrônica básica há muito tempo atrás, mas nem pensava que futuramente seria com pedais que eu trabalharia. Moro no interior de uma cidade pequena e não encontrava nada de material eletrônico por aqui. A cidade mais próxima que era possível adquirir os componentes era Curitiba, mas como eu era bem novo e estava no colégio, não podia e nem sabia ir até lá. Não se pensava em internet por aqui e as facilidades que ela oferece para esse mercado. Aí o tempo foi passando e fiz aula de guitarra, montei banda, e com isso veio o gosto pelos pedais e periféricos. Mas como sempre gostei de fazer as coisas, comecei a pesquisar como fazer um case para pedais, pedalboard. Montei o case e logo comecei a ver os pedais handmade, me interessei e comecei a pesquisar mais a respeito. Então adquiri umas peças e fiz um experimento, funcionou muito bem. Desse ponto, comecei a produzir pedais para uso próprio e meus amigos da cidade se interessaram e vendi alguns. Depois de um tempo fiz a página no Facebook para divulgar, mas sem muita intenção de comercializar. Mas o pessoal começou a perguntar e comprar e chegamos aqui. Minha ideia é sempre fazer pedais handmade de verdade, com tudo feito à mão, placas, montagem e acabamento. Beleza, gurizada, vamos falar um pouco do pedal em si, então. A principal característica dele é que ele é um overdrive de low e mid gain. Ele trabalha super bem com low gain e chega até um mid gain satisfatório. Eu vou mostrar uns presets aqui que eu costumo usar, que eu gosto muito, faz alguns dias que eu estou testando esse pedal. E cara, eu confesso que eu estou bem apaixonado, assim. Tem sido meu overdrive principal no meu pedalboard. E é fantástico. Eu vou mostrar algumas sonoridades para vocês. Aqui é a minha guitarra clean, tá? Sem reverb, sem delay, sem nada. O timbre dela é direto no amp. Pode ver que não tem reverb, ó. Delay, nada. Esse é o som clean, tá? Cara, eu diria que dependendo do tipo de overdrive que tu quer, o pedal fletado já é muito, muito, muito animal. Esse é o timbre clean. Eu vou ligar o pedal.
já é matador, cara. Esse é um dos timbres que eu uso quando eu quero esse crunch levemente sujo, né? Não chega a ser um crunch praticamente clean, mas é um crunch sujo, eu diria. Eu uso ele fretado, assim como tá. Tá, galera? Mais uma vez só com o pedal desligado. Beleza? Ligando o pedal. Tá? Vamos ao próximo aqui que eu curto usar, cara. O próximo timbre que eu curto usar, eu pego o drive e eu trago ele aqui mais ou menos para 9 horas. Tá? O tone, eu coloco ele mais ou menos em 2 horas. Aqui. E o level também, em 2 horas mais ou menos. Tá? Então, guitarra limpa. Com o overdrive ligado. Bastante, porque ele acaba se tornando um drive bem dinâmico, dinâmico mesmo, assim, ao extremo. O que acontece? Se eu precisar de algo bem clean, bem limpo, é só eu colocar o knob da minha guitarra um pouco mais baixo e eu consigo um timbre clean, o pedal tá ligado. Se eu tocar um pouco mais forte, mesmo com o knob não estando no décimo tal, ele já dá uma crunchadinha. Saca? Esse som é interessante que no caso aqui eu estou tocando com um ampli valvulado, mas se vocês forem tocar no ampli transistor, ele vai dar aquele cheirinho de clipagem de válvula, sabe? É bem interessante, fica bem dinâmico. Eu tenho na mão aqui, né? Controlo no knob. Então, se precisar de mais ganho, eu subo o knob, por exemplo. Se eu quiser limpar, eu limpo o knob, ele fica praticamente clean. Tá? E a última configuração que eu uso, os presets que eu costumo usar são esses dois. E o próximo, eu simplesmente zero o drive dele, zero o drive, coloco o level mais ou menos aqui em 3 horas e o tone, eu não chego a 3 horas, mas eu passo um pouquinho das 2 horas. Eu tenho... Esse é o tipo limpo. Se eu ligar o pedal... Observar o que é interessante, cara, é que nessa situação aqui, nessa setagem, ele não chega a clipar, ele simplesmente traz para frente umas frequências que ficam perdidas. Então quem sabe se tu já tiver um overdrive que tu usa no teu setup, tu está satisfeito com ele, e tu ligar a Mag antes desse overdrive e deixar ele ligado o tempo todo, ele vai trabalhar aqui simplesmente como se fosse o pré do teu clean, porque ele não chega a clipar. Ele não chega a crunchar, mas ele traz para frente umas frequências, né? Sem o pedal. Vou ligar o pedal. Consegue perceber a diferença? Sem. Com. Ele parece que coloca as notas, as frequências no lugar, assim. Esse som que tu faz no acorde aberto, ele acaba se perdendo. Quando tu usa nesse preset, ele parece que comprime um pouco e as notas soam um pouco mais bem definidas.
Isso eu tocando sozinho que não aparece tanto, mas se tu for tocar em banda, cara, e tu usa esse preset aqui, isso faz uma diferença enorme no mix final, na sonoridade que vai chegar pro teu público, né? Se tu toca sem o pedal, é como eu te digo, essas notas acabam se perdendo as frequências no caminho. Quando tu liga o pedal, ele dá uma organizada nessas frequências, então eu recomendo bastante nessa regulagem também, beleza? Apesar dele ser um drive de low e mid again, a gente consegue tocar muita coisa um pouco mais pesada, assim. Eu não diria nada de muito moderno, assim, de sonoridade de guitarra moderna, de metal moderno, assim. Mas alguma coisa de rock and roll clássico, hard rock, enfim, tu consegue chegar numa sonoridade massa tendo a Mag como drive principal, tá? Vou colocar o drive no máximo aqui agora, no talo, 100%, tá? E os outros dois knobs continuam fletados. A bichinha já fica um pouco mais nervosa. Eu vou fechar todinho o tone e a gente vai crescendo aos poucos. Tá, o tone 100% fechado. Vamos ver o captador do baixo, como é que fica. É interessante observar que eu tô com o tone fechado aqui, 100% fechado. Eu tô com o captador do braço, que normalmente é a sonoridade mais grave que a gente consegue tirar numa guitarra. E ele não embolou os graves, né? Viu só que interessante? Observa que ele não chega a embolar os graves, fica relativamente agradável. Claro que se a gente for trabalhar acordes, ele dá uma fechada, fica meio fuzzy, né? Vamos lá, vamos colocar um pouquinho mais de tone. Então, em 9 horas, o captador do meio, né, a posição do meio com braço e ponte. Posição da ponte. Abrir um pouco mais o tone, no flat novamente, 12 horas. Captador da ponte. O tone em 3 horas. Que esse knob de tone, ele tem um blend bacana, que ele não soa agressivo mesmo em regulagens extremas. A gente estava com ele todo fechado agora há pouco, agora a gente já está com ele quase no máximo, e ele não chega a ser agressivo aos ouvidos, nem tendendo para os médio graves, nem tendendo para os médio agudos. Continua interessante a sonoridade. Ele 100% o tone.
amplificador, só que eu estou com uma regulagem de overdrive, ou crunch, enfim, relativamente bem tímida, eu diria. Não está com tanto drive, mas, enfim, eu vou demonstrar para vocês. No canal sujo do meu amplificador, a Mag Switch Drive está desligada, tá? Canal sujo do meu amplificador, canal crunch. Eu vou trabalhar com uma Mag aqui agora como um boost de ganho, tá? Um boost sujo, eu diria, tá? Qual vai ser o setup que eu vou usar? Eu vou colocar o knob de drive mais ou menos aqui, ó, em 10 horas, 11 horas, por aí, tá? Um pouquinho menos, 10 horas. Eu vou colocar o tone um pouco mais proeminente, vou colocar ele aqui em 2 horas, 3 horas vou colocar, e o drive em 9 horas. E o level, eu vou dar uma saturada aqui. Ele está em 2 horas mais ou menos. Sem o pedal. Tá? Lembrando que eu estou trabalhando no canal sujo do meu amplificador. Se você não tiver um amplificador valvulado, não for usar o crunch do seu amplificador, esse mesmo setup pode ser usado como boost sujo, boost de ganho, para um outro overdrive, um distortion, um fuzz, enfim, a saturação que tu quiser usar. Tá? No caso aqui eu estou usando a saturação do meu próprio amplificador, que está assim. Eu vou seguir fazendo e vou ligar o pedal. Desligar o pedal. Ligando o pedal. Cara, de usar um pedal assim, um boost de sujo. Como eu falei, o ganho do meu amplificador, ele tá meio tímido. Tu poderia dizer, por que tu não coloca o ganho do teu amplificador com mais ganho, né? E não toca com um amplificador mais distorcido? Porque, cara, se tu começa a aumentar a saturação, seja de um pedal ou de um amplificador, ele vai perdendo essa definição de paleta aqui, ó. Se você observar, eu estou com um canal bem sujo, porém eu não perco definição de paleta. Se eu quisesse fazer um riff, enfim, alguma coisa, eu tenho uma definição bacana. Se eu sujar o ganho do amplificador, essa definição de paleta vai para o saco. Então, para não perder essa definição, eu uso um pedal para sujar antes dele, ao invés de sobrecarregar o próprio ganho do amplificador ou do pedal, como você estiver trabalhando. Ele suja e continua definido. Nesse último exemplo, eu vou estar demonstrando como a Mag pode ser utilizada como um boost limpo também. Por exemplo, tu pode ter uma saturação, um outro pedal, enfim, que tu gosta de usar no teu pedalboard, e tu vai fazer um solo e tu quer te destacar na hora do solo, ter um pouquinho mais de volume para aparecer melhor no mix final. O que acontece? Nesse caso eu estou usando um OCD da Fulltone, tá? Ou um OCD, como vocês preferirem. Ele está ligado, tá? E está sendo a minha saturação principal nesse momento. Eu estou no canal limpo do ampli, tá?
Todos os pedais desligados. Canal limpo do ampli. O OCD. Eu vou fazer uma frase simples aqui, por exemplo. Digamos que eu queria soar melhor, aparecer melhor no mix final do canal ao vivo, e eu precisasse de um pedal de boost clean que fosse simplesmente aumentar o meu volume, sem sujar. É o que eu estou fazendo com a Mag aqui nesse caso. Sinal clean. Eu vou ligar a Mag. Desligar. Ligar. Observar, ele não está sujando, ele está trabalhando clean, tá? O tone dele está fletado, o level está no máximo e o drive está quase zerado, está um pouquinho à frente só, tá? Então, vou acender, vou fazer a frasezinha lá. Vou ligar a Mag. Desligar a Mag. Acho que deu para entender, né? Então, galera, recomendo a Mag aí para qualquer tipo de utilização que um overdrive possa vir a ser utilizado, ou para qualquer utilização de overdrive que tu precisar no teu pedalboard, eu recomendo fortemente. Galera, eu achei muito interessante eu pegar um outro ampli que eu tenho aqui, que é um ampli um pouco mais simples, que é esse pequenininho aqui que vocês estão vendo, porque eu achei interessante, eu estava tocando com o amplificador valvulado aqui, eu achei interessante mostrar as nuances do pedal no amplificador mais acessível e que praticamente todo mundo tem algo semelhante em casa. Então eu digo, pô cara, eu vou ligar aqui no final do vídeo e vou mostrar um som nesse ampli pequenininho aqui mesmo, para vocês terem uma ideia, beleza? Pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Quero te pedir que se tu curtiu o vídeo, se te ajudou, se te foi útil, deixa um like, te inscreve no canal aqui. Eu vou procurar sempre trazer um conteúdo bem bacana aqui pro meu canal no YouTube. Eu tenho uma playlist no canal de videoaulas chamada Estalar dos Dedos, bem legal, sempre trazendo um conteúdo interessante. Vou procurar trazer uns episódios massa para essa série Beta FX também. Então te inscreve no canal. Tem o link da minha fanpage no Facebook aqui na descrição, clica aqui, curte a minha fanpage lá, que no Facebook é mais fácil de rolar um bate-papo, um pouco mais dinâmico e mais intimista, é um pouco mais acessível da gente se falar. Então se quiser chamar no bate-papo lá, trocar uma ideia, conversar, enfim, fica à vontade.
Quero agradecer imensamente ao meu amigo Gia Carlos, que é o responsável pela Murbach FX e que tornou possível esse especial aqui hoje com a Mega Overdrive. Quero agradecer então, cara, muito obrigado por trazer equipamentos de altíssimo nível, com uma qualidade excelente, né, para bater de frente com qualquer equipamento gringo, sendo fabricado aqui no país. Cara, muito obrigado, vocês são heróis. Também quero pedir a você, cara, que está me assistindo, que você valorize o mercado nacional. Tem diversas empresas aí que fazem produtos de muita qualidade. Eu te conheço a conhecer o mercado, beleza? Inclusive o link da fanpage da Murbach FX também vai estar aqui na descrição. Então clica aqui e conhece o trabalho dos caras lá, que é bem massa. Pessoal, muito obrigado. Por hoje é isso aí. Tá dado o recado. Até o próximo. Valeu!